Sobre petição inicial. Eu separei alguns tópicos mesmo, só para vocês terem uma noção de passo a passo, assim, uma noção de continuidade, o que faz primeiro, faz segundo, faz terceiro. Tipo, isso aqui também não é obrigatório vocês seguirem esse passo a passo nessa ordem, é o que eu acho mais prático de ser feito, tá bom? Então, beleza. Quando vocês têm uma petição inicial para fazer, a primeira coisa que a gente faz é ler os documentos que o cliente mandou sobre a questão, beleza? Então, eu vou pegar aqui o caso de um cliente nosso, que é nosso contador, ele pediu pra gente dar uma olhadinha sobre uma questão da Copel, tá? Ele encaminhou pra gente os e-mails que ele trocou com a Copel, e a Copel, nesse caso, ela já se manifestou dando um laudo sobre o que ele está pedindo. Então, ele falando aqui: bom dia, Letícia, segue anexo o laudo do conserto da TV e abaixo toda a controvérsia até o momento. Letícia é meu segundo nome, por algum motivo ele gosta de me chamar assim. Beleza, deixa eu abrir aqui o parecer técnico. Pessoa sobre um aparelho televisor LG, do aparelho normal, sintoma reclamado, liga, mas fica tremendo a imagem. Diagnóstico: troca do painel da LCD com defeito, causa alta tensão na rede ou reflexos de descarga atmosférica. Mandou para a Copel, mandou esse laudo da Copel e pediu para eles avaliarem o reembolso desse valor, dizendo que no caso foi a Copel que teria culpa, entre aspas, por essa causa desse problema, que após uma tempestade teria caído algum raio na residência dele, isso ele me falou, né? E com esse raio teria estragado o televisor dele, mais algumas questões. Aqui embaixo tem o e-mail da Copel, com ele falando, com a Copel respondendo alguma coisa sobre o assunto. Minha TV tá funcionando certinho, a tela queimou por conta da tensão quando a energia voltou, sacanagem. Veja o que podem fazer. Beleza? Então a Copel teoricamente respondeu isso aqui, falando que foi encontrado registro de perturbação do sistema elétrico da unidade consumidora, mas como fundamentação elétrica do equipamento tem perfeito funcionamento, conclui que a ocorrência registrada não causou o dano reclamado. Ou seja, a Copel falou que não vai indenizar ele com base administrativamente isso, tá, pessoal? Com base no que ele está alegando ali no orçamento que ele passou de uma terceirizada. O que é a primeira coisa que eu faço? Ok, li o documento e entendi que seria uma ação contra a Copel. Então, todo mundo entendeu que aqui ele gostaria de entrar com uma ação contra a Copel para reparar danos ao televisor que ele teve. Inicialmente, a gente viria aqui no Código de Processo Civil para tentar identificar qual que seria o tipo de ação, tá? Então, por exemplo, o que ele quer? O cliente quer ser indenizado. Aqui não tem muito segredo, é uma ação simples, digamos assim. Então, vamos jogar lá indenização. Nesse tipo de caso, como uma coisa bem óbvia, eu nem jogaria também no Código de Processo Civil. Eu sei que é uma ação de reparação de danos. Mas, geralmente, quando eu não sei do que se trata a ação, eu tento jogar algumas palavras-chave aqui no CPC, usando ali o Ctrl F, né? Para que ele me diga se já existe alguma ação específica sobre o assunto, beleza? Por exemplo, o próprio CPC ele me fala, ação indenizatória, ação de divisão, ação de alimentos. No próprio CPC, quando você joga alguns termos não necessariamente similares, mas relacionados ao que você quer, ele já te dá alguma ideia de nomes de ação e que tipo de ação você vai precisar entrar. Doutora, outra coisa interessante também de explicar é que o CPC ele trata do procedimento comum em todo um livro. Ele explica o que é o procedimento comum que você vai usar para vários tipos de ações e ele vai tratar só de forma específica das ações especiais, que são as ações de embargos de terceiro, dos procedimentos especiais, na verdade, que daí não seguem esse rito do procedimento comum. Sim, é exatamente isso que a Duda falou. Na questão de qualquer procedimento normal, tipo uma declaratória, uma indenizatória, uma ressarcitória, qualquer coisa normal, em geral, é aqui no procedimento comum. Se tiver alguma questão especial, por exemplo, um embargo de execução, é uma execução em si, aí vai tendo um capítulo para cada tipo de coisa. A minha ideia inicial era jogar aqui no CPC, só para vocês terem uma ideia de que nome dava para ação. Por quê? A partir do momento que você tem um nome dessa ação, que eu acho que é uma dificuldade que as pessoas têm em geral, e tipo, qual o nome que eu dou pra minha ação? Ação de indenização, provavelmente não vai ter no CPC com esse nome, será que tem? Tem sim. Ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa. Não é o caso, mas eu já descobri, por exemplo, que é um nome perfeitamente lícito e bom, o nome ação de indenização. A partir do momento que eu descubro mais ou menos que nome que eu quero, eu posso jogar aqui na jurisprudência no Juiz Brasil, eu entrei aqui no site. Aí eu já tenho uma palavra-chave a mais para eu pesquisar jurisprudência e ver o que tem sido entendido sobre o assunto. Por exemplo, é uma indenização que eu quero? Então eu joguei aqui, indenização, Copel,
Vou colocar também televisor. Vamos ver o que aparece. Quando eu vou pesquisar em júris, aqui tem muita coisa. Copel já puxou TJ Paraná, né? Porque Copel é daqui, beleza. Aqui tem muita coisa que a gente pode acabar descobrindo preliminarmente, antes de fazer qualquer coisa na petição inicial, justamente para saber se tem alguma causa, né? Se a gente realmente tem algum fundamento para pedir isso que a gente está pretendendo pedir. Então, geralmente eu vou dando uma lidinha aqui mais ou menos para ver se fala de alguma coisa relevante para o meu caso. Se não é relevante, eu pulo. Aí eu vou abrindo em abas separadas as jurisprudências, para ir pesquisando e lendo elas, beleza? Aí eu vou lendo aqui e vou abrindo. Ó, tem recurso nominado aqui, legal. Aí eu vou lendo uma por uma. O que está falando aqui para mim? Uma pessoa entrou com uma ação de indenização por danos materiais e morais. O juiz concedeu o dano moral, deu uma sentença, no caso, o acórdão reformou parcialmente a sentença. O que aconteceu aqui? Danos morais e materiais. Deu R$660 de danos materiais, TJ Paraná, interrupção da corrente elétrica. A interrupção de corrente de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviços e o dever de indenizar por eventuais danos. Ou seja, aqui você já tem uma fundamentação para ir para a tua parte do direito. Você já sabe que tem um enunciado 6.1 dos TRS Paraná, que fala literalmente o que a gente precisa provar numa ação da Copel. Então, o que você já faz aqui? Você salva, né? Olá, não tô logada aqui, mas quando a gente tá logado aqui com o negócio do Jus Brasil, a gente consegue copiar e colar. Então, eu já copio isso aqui, já colo no Word separadinho. Então, aqui eu tenho uma jurisprudência perfeita para o exato caso que eu quero. A partir disso, eu basicamente já sei que, meu pleito é possível, porque eu tenho jurisprudência reconhecendo ele. 2, eu já sei quais alegações utilizar, porque o próprio acórdão me deu isso. E se eu fiquei em dúvida, aonde que eu vou? Eu vou aqui, cadê? Inteiro teor. Aí ele vai baixar pra mim. Ele abriu aqui o inteiro teor do acórdão, e aqui no inteiro teor ele vai me dizer, ele vai me dizer, me falou do enunciado de novo. Então aqui você já tem uma noção de quais leis se aplicam, tá? Para aquele caso em comento. Com o número desse processo, se vocês pegarem eles e jogarem ele no ProJude, vocês conseguem ver a cópia integral do processo, ver quais argumentos o juiz de primeiro grau usou na fundamentação dele para conceder o pedido. Então vocês já sabem literalmente 100% de quais argumentos utilizar na petição inicial. Vai no time que está ganhando. A sentença e o acórdão usaram esse fundamento para dizer que você tem direito, meu filho, é esse fundamento que você vai usar? Nesse caso, não precisa inovar. Vá com o time que está ganhando. Se realmente não tiver uma jurisprudência perto desse sentido, para você ver os fundamentos que foi utilizado nelas, ou se for uma coisa muito distante daqueles fundamentos não se aplicarem para o teu caso, beleza, você continua pesquisando. Mas aqui já está pronto para começar a petição inicial quase. Beleza?